A entrega do Imposto de Renda 2021 começou no dia 1º de março e o prazo para enviar é até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Vamos agora esclarecer nossas dúvidas sobre esse assunto para não cair nas garras do leão. Quem está aqui com a gente hoje é o professor Caio. Tudo bom, Caio? Tudo Seja bem, Pamela, bem-vindo. obrigado. Então estamos já conversando sobre esse assunto para que todo mundo consiga com calma, né, se organizar e fazer o imposto de renda. O que mudou esse ano? Mudou porque a questão da pandemia mudou, né? O pessoal que recebe, por exemplo, o auxílio emergencial, o pessoal está perguntando, por exemplo, eu tenho que devolver se eu recebi? Depende. Se a pessoa ela percebeu rendimentos de R$ 22.847, juntando tudo, salários, locações, tudo que ela tem. Se ultrapassar esse limite e ela recebeu o Corona Voucher, ela vai ter que devolver para o governo. Certo, então essa foi a principal mudança do ano. A principal mudança foi essa que a gente teve no imposto de renda. E quem precisa declarar o imposto de renda? Todas as pessoas físicas, né, que têm rendimentos tributáveis no exercício anterior, ou seja, de 2020, acima de R$ 28.847. Então a pessoa ela é obrigada a fazer as declarações e, para tanto, aí tomar muito cuidado com data, tomar muito cuidado com preenchimento, isso pode gerar um grande problema para a pessoa que preenche errado, com multa, não prestar atenção, por exemplo, em data de entrega, isso é problemático. Qual que é o valor da multa para quem não cumpriu o prazo da entrega do imposto de renda? 1% do valor do imposto devido ao mês, com limite mínimo de R$ 167, alguma coisinha. Então, assim, o que é interessante fazer é, primeiro, prestar muito atenção na declaração e nos preenchimentos que tem nos campos. Por mais que seja intuitivo, a pessoa consegue entrar lá, Caio, eu consigo preencher de boa? Consegue. Mas, assim, erros que são materiais, por exemplo, a pessoa declara uma determinada situação de saúde e não tem como comprovar. Então, presta bastante atenção no tipo de declaração que você vai fazer e principalmente em todos os recibos que você tem para poder comprovar isso perante a Fazenda. E que o pessoal de casa pode fazer para evitar cair na malha fina? Cair na malha fina é uma benção, né? Queridos que estão aí assistindo, veja só. Quando a gente fala de malha fina são erros de inconsistência na declaração. Então, geralmente, cai na malha fina pessoas que ou fizeram o preenchimento de forma equivocada ou, por exemplo, não conseguiram comprovar, porque hoje existe, Pamela, todo um cruzamento de dados. Nós não somos tão experientes assim, mas o pessoal que é mais antigo lembra que o imposto de renda era feito à mão. Hoje é tudo informatizado. E tudo se conecta, tudo né? se conecta. E vou dizer mais, hein? Você que gosta de rede social, tirar selfie, dizer aí, ostentar algumas coisas, atenção, porque a Receita cruza dados, Jura? inclusive de receita de rede social, tá, gente? A Receita entra na rede social? Isso faz. E checa uma viagem, Checa. um carro, um E aí imóvel. ele chega para você o seguinte, Pamela, você fala assim, olha, eu não tive rendimentos isentos, não tributáveis nesse período. Aí você posta uma viagenzinha que você fez no Nordeste ou eventualmente em outro país. Fala assim, escuta, de duas uma, ou você é pródiga, você está jogando dinheiro e rasgando, ou você está mentindo. Minha nossa, então vira prova contra mim. Óbvio que eu vira prova contra você. Atenção, Ninguém então muita escapa atenção. à Receita Federal hoje. E o que é dedutível no imposto de renda? Que tipos de despesa? Despesas decorrentes de saúde, despesas com educação, despesas com dependentes, se a pessoa tem dependentes, né? Coloca na declaração, tem um limite que a própria legislação coloca para cada dependente, mas ela consegue fazer esse tipo de dedução. Existe limite na educação e limite com saúde não tem. Mas aí, cuidado, gente. Quando você coloca esse tipo de dedução, o que você tem que tomar muito cuidado? Primeiro, você tem que guardar todos os recibos de informação de pagamentos que foram feitos e não só isso. Você tem que guardar esse documento por pelo menos 5 anos. Tem que guardar mesmo? Tem que guardar. Hoje, logicamente, a gente guarda, Pamela, na questão do próprio PDF, coloca o documento, coloca no computador, deixa bonitinho lá. Por que 5 anos? Porque é o prazo que a Receita tem para, se ela tiver alguma dúvida, alguma inconsistência ainda sobre aquilo que você fez, ela vai chegar e ainda vai te solicitar esse recibo. Eu preciso da prova, então. Precisa da prova. E eu preciso também ter acesso à declaração do ano passado para fazer a minha desse ano? Tem que ter acesso à declaração, o número de recibo da declaração passada. E se eu não tiver? O próprio site da Receita Federal, existe um portal. Para quem tem certificado digital, não é grande parte que faz isso, mas quem tem certificado digital,
consegue entrar no portal ECAC e a partir daí puxar essas informações. Bem fácil, não tem problema nenhum, mas você tem que ter um cadastro próprio para isso. Agora a pessoa fala, não tenho o ECAC, não tenho o certificado digital, o que eu faço? Bom, você não fez a entrega da declaração anterior? Você entra no programa do teu computador, vai estar lá salvo, numa pastinha de arquivos, transferências que foram feitas, você pega, baixa o número do recibo e a partir daí você consegue preencher as informações com bastante tranquilidade. E se eu for isento, como eu faço a minha declaração? Rendimentos isentos ou não tributáveis, você tem um campo próprio na declaração para isso. Então, a pessoa, quando ela vai preencher, vai ter lá um campo específico dizendo, ó, rendimentos isentos ou não tributáveis. Então, reembolsos, doações, heranças, coisas que podem vir a ser deduzidas, que a legislação venha a permitir, isso pode ser colocado no campo, a pessoa não tem dor de cabeça. É fácil? Fácil. Hoje, o programa da Receita Federal, Pamela, ele é muito intuitivo. Lógico, mas aí você fala assim, Caio, eu não tenho segurança devida para fazer a declaração sozinho. Então procura um profissional. Mas caso você fale assim, olha, eu vou tentar baixar lá meu programa, baixar lá a Receita Net, fazer lá todas as informações consigo, consegue. E lá no programa também tem a declaração simplificada e a completa, Exato. né? Qual que é a diferença das duas? A diferença é a quantidade de despesa que você teve. Se você é uma pessoa que não teve tantas despesas para poder deduzir do imposto, faz a simplificada. A simplificada vai ter já um valor colocado de 20% de dedução automática e você não tem aquela quantidade enorme de recibo para poder ter que demonstrar, porque isso é feito automaticamente. Quer dizer, independentemente de você teve gasto a mais ou menos, agora, lógico, por uma questão de você analisar o teu bolso, a economia. Você tem que fazer o seguinte parâmetro. Bom, se eu conseguir analisar as despesas que eu tenho dedutíveis, ela ultrapassa 20% do valor para minha base de cálculo? Se ultrapassar, faz a completa. Lembrando que a completa você tem que passar toda e qualquer espécie de recibo, informação, você tem que deixar isso muito bem guardado. Uau! São muitos detalhes, né, que nós temos que nos atentar. E quem é aposentado e recebeu o auxílio emergencial, então, tem que declarar no imposto de renda? Desde que seja aquela parcela que não tenha de isenção, que a pessoa tem aquele valor de 22 mil e mais alguns reais, que ela tem uma parcela de isenção do imposto, R$ 1.903 por mês. Se ultrapassar esse limite, por exemplo, aposentado foi aquela pessoa que sempre se cuidou, ele conseguiu fazer um patrimônio, um pé de meia, ele tem rendimentos que venham de locação, de várias coisas. Se ele recebeu o auxílio e ultrapassar esse teto, é interessante, tem que devolver. Porque assim, é aquilo que a gente conversou há pouco. O cruzamento de dados hoje ele é muito forte. O software que é utilizado pela Receita Federal é extremamente potente e consegue pegar todas as informações. É um verdadeiro Big Brother. Entendi. É o Big Brother do Leão, Exato. Mas não desse aqui, né? Não desse nosso aqui. E a última pergunta é para quem for receber a restituição. Como e quando eu recebo esse crédito? Os lotes de restituição, eles começam em maio, 31 de maio. Então, quando a pessoa preenche a declaração, ela vai colocar lá os dados bancários, se ela tem imposto a restituir, primeiramente importante, né? Tem lá imposto a restituir, você vai colocar lá teu banco, tua agência, tua conta. E a partir, o primeiro lote começa em 31 de maio. O último lote é em setembro, são 5 lotes. Caio não veio nesses 5 lotes. Pode acontecer de um processamento complementar e eu receber isso mais à frente? Sim. Vai estar atualizado? Vai, pela taxa Selic. Okay. Então a pessoa não vai estar perdendo nesse tempo, Pamela, dinheiro. E eu não tenho que ir atrás desse dinheiro, Não. eu tenho só que esperar. Aguarda, porque é aquela questão. Você já teve... A gente faz a declaração, Pamela, daquilo que a gente recebeu no ano anterior. A declaração é um ajuste. Você ajusta porque o que acontece? A Receita ela vai pegar, ela vai cobrar de você o imposto sobre o teu rendimento bruto. Só que tem coisas que a legislação diz o quê? Eu posso deduzir. Tá bom, então você vai apresentar a declaração primeiro para analisar esses ajustes. Pode acontecer de você ter imposto a pagar, pode acontecer de você ter imposto a restituir. Então cabe nesse ponto fazer o quê? Analisar, preencher bonitinho a declaração para não ter problema e a partir daí não se preocupar com os lotes de restituição. Teu dinheiro vai estar lá guardado, fique tranquilo. E se eventualmente você falar, cara, eu realmente não recebi, está passando ano por ano,
Aí tem que se entrar, nesse caso, administrativamente, fazer o pedido, o requerimento, também não é uma coisa muito complexa, não. E anote aí qual que é o site, então, que você tem que entrar, que é o receita.economia.gov.br. É nesse site, então, que o pessoal de casa entra e preenche a declaração, que, como você falou, é intuitiva. É intuitiva. Inclusive, a pessoa consegue fazer isso pelo celular hoje, né? Hoje, a Receita Federal, ela tem um app, um app que, seja Android, seja iOS, né? Seja o Apple Store, a pessoa consegue baixar esse aplicativo, consegue puxar as informações pré-preenchidas, informe de rendimento, dentre outras coisas, ela consegue fazer isso pelo celular. Uau, que bom. E aí vou dizer uma coisa que é o mais impressionante para mim de tudo isso que a Receita Federal faz. Gente, o ano passado, e esse ano vai ser a mesma coisa. Você enviou, por exemplo, o celular, a tua declaração. A Receita, ela vai processar a tua informação dizendo que está ok ou tem erro de inconsistência em até 24 horas. Rápido, então. Extremamente eficiente. E quem perdeu o emprego, tá desempregado, porque na pandemia, né, muitas pessoas perderam o emprego, também tem que declarar? Veja, você concorda que a pessoa perdeu o emprego na pandemia, mas ela pode ter tido o ano passado rendimentos que foram superiores àquele prazo, aquele valor de parcela de isento. Então tem que declarar, gente. A pessoa, por exemplo, ela tem veículo, eu estou desempregado, sabe? Você tem veículo, tem bens, tem patrimônio, vai ter que declarar porque é uma exigência legal. Caio, eu não cumpri a exigência legal. Tá, você vai cair numa inconsistência, vai ser multado. Quer dizer, a ementa fica pior que o soneto. Então, assim, então nesse ponto, o que você tem que fazer? Analisar o critério da própria informação que você tem de dados de patrimônio, dentre outros, e a partir daí declara. Entendi. Não é uma coisa difícil, Pâmela, mas é uma exigência legal e a gente tem que cumprir aquela determinação que a própria lei nos confere. Então não posso olhar só para hoje, tem que olhar para esse histórico, para esse ano. Histórico, exatamente. Você é excelente, Caio. Imagina. Realmente uma aula, né? Que professor. Estamos aqui Muito pra obrigada. Você encontra o professor Caio Bartini no @prof, que é PROF, Caio Bartini. O Caio é professor de Direito Tributário da Damásio Educacional. Muito obrigada, viu, Caio? Pâmela, você. Você volta, né, durante Volto. o mês para ir nos ajudando Claro, nesse processo. com todo Muito prazer. obrigada. Imagina. Foi um prazer.